Aleluia. Glórias a Deus. Ainda de pé, pega a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10. Vamos meditar na palavra nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender e a praticar essa palavra em nome de Jesus. Lucas 10, do 38 em diante diz: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, louvando e engrandecendo ao Senhor. Aleluia. Qualquer sociedade, qualquer grupo social, na verdade, ele se organiza em torno de princípios, regulamentos, regras. Em algumas organizações até mandamentos para existir aquela organização. Aliás, nenhuma comunidade consegue se desenvolver e obter sucesso se não tiver princípios. O contrário de tudo isso, um grupo que se manifesta, tenhamos como exemplo o que aconteceu no Brasil, tem acontecido no Brasil, essas manifestações, e as turbas que acontecem, os estouros naqueles momentos é porque faltou princípios e faltou regulamentos. O contrário de organização é anarquia, brasileiramente falando, bagunça, né? Então, um grupo social ele consegue se desenvolver através de regulamentos. Só que os regulamentos eles são frios. Se cumpre, se ouve e toca a vida adiante como uma comunidade. Nos regulamentos não exige intimidade. O próprio regulamento em si é responsável em fazer o negócio andar. Então, quanto mais regulamento, quanto mais regras, menor a exigência de intimidade, de conhecer um ao outro. O regulamento por si, ele conduz a situação. E quando nós vemos uma nação muito antiga, chamada Israel, precisando de um regulamento, é porque eles saíam de um período de 400 anos de escravidão. Vem o Senhor e chama o nosso irmão Moisés, e entrega para Moisés, inicialmente, 10 regras. Para aquele povo que tinha uma mente escrava, poder voltar a trabalhar em comunidade. A única coisa que os judeus ou os israelitas sabiam era cumprir ordem. Faraó falava e eles obedeciam. Mas quando a palavra do Senhor vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais claro, aliás em Colossenses diz que tudo que está no Velho Testamento é a sombra do Novo, a realidade está em Cristo. E alguém aborda Jesus e diz assim, ainda preocupado com os regulamentos e com as regras e com a lei, fala para Jesus assim, ou pergunta, tira a dúvida: Senhor, a gente tem aí uma série de mandamentos. Quando esse homem ele vai questionar Jesus, aqueles 10 se transformaram em 613 princípios, depois virou um livro chamado Talmud. Aí esse homem pergunta assim para Jesus: esses 613 princípios que nós temos aqui, qual que é o mais importante? Jesus olha o coração daquele homem e fala: você está preocupado com o regulamento, com a regra. Mas eu vou te dizer,
Primeiro mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto esse, ou seja, não há uma diferença entre o primeiro e o segundo: ame o teu próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Fechou. O negócio aqui, falando para aquele homem, doutor da lei, o negócio agora aqui, doutor da lei, é amor. Tudo aquilo que vocês faziam se resume agora numa atitude de amor. Aí vem o nosso irmão apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e faz uma relação linda, poética, do que é o amor. Marta é a irmã mais velha, tem que deixar a casa organizada. Jesus amava muito essa família. Só que a Marta, ela foi se organizando em volta de princípios para a casa funcionar, para a casa andar. Porque sem princípios, sem alguns regulamentos, essa casa não anda. Afinal, Maria, no regulamento, no nosso acordo aqui, não era para você estar com Jesus aí, era para você estar me ajudando aqui. Olha a pia cheia, olha a casa para varrer, olha a teia de aranha, olha a roupa para dobrar, olha a roupa para passar, e isso e aquilo. É a Marta falando com Maria. Essa seria a cobrança de Marta, porque dentro dela existe um regulamento. Mas Jesus nos chamou, quando ele fala amar a Deus e amar o próximo, ele está falando, agora é relacionamento, que é diferente de regulamento. Então o tema da mensagem nessa noite é regulamentos e relacionamentos. Jesus, ele veio para se relacionar conosco. Ele veio para nos conhecer verdadeiramente. Por isso que aqui ele está numa casa. Mas eu não quero ficar, queridos, apenas nesse campo pessoal, Marta e Maria. Ouça isso com atenção. Agora essas duas mulheres representam dois tipos de igreja. Eu posso ser uma igreja ativista, que quer tudo organizado, tudo bonitinho, tudo pintadinho, tudo cheirosinho, tudo funcionando, todo mundo chegou no horário, está tudo cumprindo os regulamentos, mas posso ser uma igreja que não tem relacionamento com Jesus. A Marta é aquela igreja que funciona, que vai, é um evento atrás do outro, vai sufocando seus membros. Vai sufocando aqueles que frequentam, aqueles que estão ali, que chega uma hora a pessoa fala assim, meu Deus, de novo eu tenho que ir para a igreja. Ela substituiu a missão dela de ser igreja, por causa das responsabilidades, por causa dos regulamentos, e foi se sentindo sufocada dentro da igreja, porque não consegue mais se relacionar com Jesus. Não consegue se sentar mais aos pés de Jesus. E nós estamos na geração, não assustem com isso, estamos na geração de uma igreja ativista, que quer fazer, mas o Senhor nos chama nessa noite para nós nos assentarmos aos pés dele e adorar. Está na melhor parte, servindo ao Senhor. Mas como que eu faço então, pastor, para voltar a esse lugar aos pés de Jesus? Como que eu faço então para não ficar me queixando que eu não estou fazendo nada? Como que eu faço então para ter esse entendimento que eu estou no lugar certo? Aqui já tem uma resposta para você no verso de número 42. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem dá a resposta para isso não é a Maria, é o próprio Jesus. Maria não precisou falar nada para Marta. Jesus assumiu o diálogo. Eu acho isso lindo. Porque tem coisas que nós não precisamos responder, ele responde. Só que na nossa sabedoria, no nosso entendimento, nos nossos argumentos, a gente quer ir lá e... Em nome do Senhor Jesus, deixa ele responder por você. Deixa ele falar no teu lugar. Quem está adorando parece não estar fazendo, mas quem sabe que está fazendo alguma coisa é o Senhor. Por isso que a nossa adoração, a melhor adoração é aquela que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, e em secreto o Senhor responde. Mas teve um cenário no Velho Testamento, olhando agora para dois reis. Um já era ungido, mas não tinha sido ordenado, não estava no posto. E o outro já era ungido, mas era ativista, era dos regulamentos, é o rei Saul. Saul é o rei dos regulamentos.
Davi é o rei da adoração. Saul é o rei do ativismo, tem que fazer. Davi é o rei do não, vamos ficar aos pés do Senhor aqui. Todas as vezes que Saul ele ia para a guerra, ele tinha uma conquista. Aliás, ele matava, ouça essa conta, milhares de pessoas. É o tempo da guerra, dos regulamentos de cumprir. Aí ele ia e matava milhares. Aí o rei da adoração, ele ia também para a guerra. Como que antes de ir para a guerra ele adorava? Bom, Saul mata milhares, aí as mulheres começavam a cantar assim, lá em 1 Samuel capítulo 18. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Preste atenção nisso. Vai ter uma vitória significante quem vive por regulamentos, por regras. Mas quem vive na adoração, derruba 10 milhares. Nós que escolhemos como conduzir a nossa vida. Tem outro fato, de outro modelo de igreja. O nosso irmão Salomão, ele assume o reinado de Israel. E no capítulo 3 de Reis, ele pede sabedoria ao Senhor, de 2 Reis. E em seguida vem um teste da sabedoria. Diz que 2 prostitutas abordam o rei e fala. Uma aborda e diz: estava nós em casa, eu ganhei um bebê num dia, depois de 3 dias, essa mulher ganhou um bebê também. Essa mulher deitou com o bebê, dormiu, rolou sobre ele e matou ele. Enganosamente, essa mulher pegou esse bebê morto, trouxe aqui na minha cama, pegou o meu bebê vivo e levou lá para ela, e está falando agora que esse bebê morto aqui é meu, e não é meu, esse bebê morto aqui é dela. O que você vai fazer, rei? O senhor é rei, toma atitude aqui. O que ele tinha pedido para Deus, Salomão? Bom, como ele é rei, ele traz uma resposta à altura. O rei não perde tempo na decisão, ele está pronto para decidir. O rei não fica pensando muito, porque ele é rei, ele tem bagagem, tem conhecimento, habilidade para isso. Olha a resposta sábia. Conselheiros, traz uma espada aqui para o rei. Coloca a criança aí. Vou cortar no meio, uma banda vai para uma, outra banda vai para outra. Olha o que a mãe verdadeira faz. Não precisa matar, deixa o bebê com ela. Olha a mãe que rolou em cima da criança. Não tem problema, pode cortar a criança. 2 tipos de igreja também. As mulheres eram prostitutas. Uma igreja que não adora ao Deus poderoso, só a Jesus, que não faz dele o centro de todas as coisas, é uma igreja adúltera. Nós adulteramos com a igreja quando nós tentamos chamar a igreja para nós mesmos como dono da igreja. Tipo, eu que mando aqui, eu que sou o pastor aqui, e bibibi aqui, e bababá aqui. Cuidado. É 2 tipos de igreja. Só que essa igreja, por causa do ativismo, ela rola em cima dos filhos. E mata os filhos. E ainda, fraudulosamente, quer desfazer desse filho, enganosamente, dizendo assim: não foi eu que matei essa alma aí não. Aí a mãe verdadeira que gerou, irmãos, uma mamãe, de madrugada, o filhinho, ele espreguiça lá e dá um... A mãe já está lá já. É ou não é? A mãe não dorme, impressionante, irmãos, a mamãe. Queridos, quando uma igreja entra no ativismo, ela vira um rolo compressor, não está nem aí. Ela quer produzir, vai matando gente ao invés de gerar gente. Não importa o seu sentimento, não importa as suas emoções, não importa o seu casamento. Eu quero você aqui dentro da igreja. Não importa se está passando no teu trabalho, não importa se você está devendo, eu quero você aqui funcionando. Aí rola em cima da criança. Aí como essa criança não é útil mais, aí vou descartar, não faz mais nada aqui. O obreiro não faz mais nada.
Olha o irmão cheio de dons, não faz mais nada, porque rolou em cima já, querido. Mas sempre tem uma mãe que fala assim: não mata essa criança, não passa a espada nela. Não tem problema se essa criança não vai ficar aqui com a gente, no nosso endereço, na nossa placa, na nossa denominação. Nós queremos essa criança viva, só isso. Oh, querido, são mães diferentes. E sabe por que você está aqui nessa noite? Ele veio para te acolher novamente. O Senhor está preocupado com o teu casamento, sim. Está preocupado com a tua profissão, sim. Está preocupado com o teu bom nome, sim. Está preocupado com os teus dons, sim, porque é útil na igreja. Mas primeiro Ele quer salvar a tua alma. Aliás, Jesus, Ele disse que veio para dar vida. E como que é a vida que Ele dá? Isso é bom demais, gente. Vida abundante. Em meio a crises como essa. Mas tem um terceiro e último tipo de igreja. O último que nós vimos foi os dois tipos de mãe. Um que rola em cima e não se importa, mas uma que brada e traz salvação. O nosso irmão Jacó tem uma vida perturbada, fugindo do irmão Esaú. Chega o momento dele se casar, é enganado, trabalha 7 anos enganadamente ou enganosamente. Depois, por quem ele amava, ele trabalha mais 7 anos, 14 anos trabalhando para conquistar quem ele amava. A primeira é entregue por Labão e, na verdade, cumprindo regulamentos, fala: primeiro é a mais velha, não tem como dar a mais nova. O Labão não se importou com a lei do amor, ele queria cumprir o regulamento. A primeira é a mais velha, é o regulamento. Mas o Jacó, ele amava a Raquel. E diz que a primeira do regulamento, ela era fértil, ela podia ter filhos. E deu filhos para o Jacó. Pensa numa mulher frutífera. E a Raquel era infrutífera, não podia ter filhos. Só que me chama a atenção esses dois cenários também. Quanto mais a Lia, ela tinha filhos, ou Leia, dependendo da versão, mais triste a Raquel ficava. Chegou uma hora que a Raquel gritou assim: dá-me filhos, senão eu morro. Chega, para mim chega dessa minha irmã ficar gerando e eu nada. Aí vem o Senhor, olha para a indignação dela. Tem um filho. Primeiro José. E Deus dá outro filho para ela. Nesse segundo filho, Deus traz uma lição para Raquel. Ela quis esse segundo filho para poder devolver a afronta. Era uma competição entre Raquel e Lia. Irmãos, nenhuma igreja que vive em competição vai ter um crescimento saudável. Dá náuseas quando nós sentamos entre alguns pastores e alguns perguntam assim: quantos membros tem a tua igreja? Quer saber se o nosso ministério é expressivo, se está trabalhando bem. Alguns têm até a ousadia de falar: você já é pastorzão? Não, eu conheço um sumo pastor que é Cristo, ele é pastorzão. Então ficam se medindo, competindo. E na hora que a Raquel ela está tendo filhos, e o parto não foi nada legal, e ela vê a criança e fala: bom, está resolvido aí, e o nome desse filho será Benoni, que significa filho da minha aflição. Esse tempo todo eu fui afligido com Lia. Lia tendo filho, e Zebulon, e Judá, e Naphtali, e Simeão. Esse monte de filho é tudo de Lia. Aí ela vai com muita dor, tem lá o Benoni. Só que essa parte é séria. Filhos gerados na competição pode tirar a vida da mãe. Benoni nasceu, mas a mamãe partiu. Gênesis 35, a partir do verso 17.
Filhos não são gerados à força. Pode ser que nós fomos gerados sim na aflição. Não sei como é a sua história cristã. Pode ser que seu nascimento foi difícil na fé, teve que vencer um monte de coisa, um monte de trauma, um monte de paradigma, um monte de filosofia de homens, mas hoje o Senhor veio te dar um nome novo, Benjamim, filho da destra do Senhor. Por onde você passar, não vão ficar olhando para a tua aflição, mas para a tua mão destra, quer dizer mão da justiça. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja ativista como Marta e Maria? Uma igreja que se revolta como Saul, porque matava milhares dentro do regulamento dele, mas Davi, por causa da adoração, matava 10 milhares? Queremos ser como Raquel e Lia? Vou gerar porque tem que competir, tem que crescer, tem que expandir, não se preocupa com as almas? Ou vamos ser uma igreja que ama, que acolhe, que fala, não, aqui você tem um lugar, que você tem um aconchego, que você tem um carinho do Senhor, pode se assentar aos pés do Senhor e está tudo certo. Nós temos muitos irmãos nossos traumatizados na fé, decepcionados com pastores, decepcionados com os irmãos, decepcionados com obreiros, decepcionados com a igreja, desacreditados. Mas eu creio piamente que Jesus continua cuidando da noiva dele. Então ainda existe uma noiva adornada, sendo preparada para o encontro com o Cordeiro. E Ele me chama e te chama nessa noite para ocuparmos novamente essa trilha do amor que acolhe, que cuida, que ama, que ouve as ofensas, que trata o coração, que estimula ao perdão, porque nós somos os filhos da lei do amor. Não sei quantos traumas você viveu por aí, mas nessa noite o Senhor veio para dizer para você que Ele te ama, que foi Ele que te criou, que Ele te amou na verdade antes de você ser gerado. Ele está falando isso para você nessa noite. A respeito dos sonhos, projetos e desejos e planejamentos e regulamentos que você tem, querido, em nome do Senhor Jesus, coloque tudo aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu vim só te adorar aqui hoje. Eu vim só fazer a tua vontade aqui hoje. Mesmo que Marta fique buzinando no teu ouvido, levanta daí, vai fazer alguma coisa. Continue aos pés do Senhor. Mesmo que olhem para você, como você consegue vencer tudo isso? Como você derruba 10 milhares? Não tenha medo, continue adorando ao Senhor. Mesmo quando verem você produzindo e dando filhos para o Senhor, aliás, estamos no reino do Filho, do seu amor, é isso que diz a palavra do Senhor. Ele veio novamente para te tratar como filho, você tem um pai. E o pai não abandona os teus filhos. Escolha a melhor parte, escolha adorar ao Senhor.